dia, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Olha, eu quero dizer que a gente sabe que Deus está com a gente, né? Porque a gente está reunido em nome do Senhor e Ele disse isso. Mas é muito bom quando também Deus nos surpreende, né? Com a sua presença manifesta. E hoje no louvor isso ficou perceptível, tão bonito. Deus ficaria cantando para o Senhor muito tempo na vida, né? Muito bom quando a gente derrama o nosso coração diante dele. Eu falo que a gente dá o louvor para o Senhor e a gente recebe dele, né? A gente ser cheio de Deus é uma bênção, irmãos. Olha, você pode estar, como a gente cantou, passando o vale que for, mas se você está cheio de Deus, isso é uma bênção para a gente enfrentar a situação que Deus quer que a gente enfrente. Então, que você esteja aqui no culto, na oração, nos cânticos, na leitura bíblica, na meditação da palavra de Deus, com o coração para ser cheio de Deus, porque a gente precisa de um coração tomado pela presença de Deus. Paulo orou isso. Eu oro para que vocês sejam fortalecidos para a igreja de Éfeso, com poder pelo Espírito no homem interior, Cristo habite no coração, a gente compreender as dimensões do amor de Cristo, e ao final ele diz, e ser tomado de toda a plenitude de Cristo. Que a gente cada vez mais tenha essa experiência de ser tomado da plenitude de Cristo. Lógico que não é na proporção da glória final, como vai ser lá na glória final. Mas hoje a gente pode estar mais cheio do Senhor. E a gente precisa fazer disso um alvo na nossa vida cultica, na nossa vida congregacional, não é? Então é muito bom. Nós vamos meditar na palavra de Deus no livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações 3, deixa só eu achar. O tema, como vocês devem ter acompanhado na nossa meditação hoje, nesse capítulo, é a esperança em meio ao caos. Então a gente vai ver, e eu quero que você entenda, junto comigo, nós entendamos que o nosso Deus quer nos dar esperança no meio do caos. Se a esperança para você é Deus tirar o caos, a gente precisa entender que Ele tem poder para isso, mas nem sempre Ele vai fazer isso. Mas não significa que Ele não tenha desafios para a nossa fé. E esse desafio de fé é a gente dizer, Deus, o caos está diante de mim, mas a gente precisa aprender a dizer, os nossos olhos estão postos em Ti. Olhar a situação que causa medo ou que causa, não sei o que causa em você a situação, mas um crente, ele vai ser ensinado pelo Senhor a pôr os olhos no Senhor. E poder dizer como Jó, o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Então, a gente precisa entender que o Senhor quer nos ensinar isso na nossa vida e trazer essa maturidade na nossa fé. Essa maturidade para a nossa fé, para a minha fé, para o seu coração. Então, é isso que o Senhor vai nos ensinar nesta manhã à luz desse texto. É um texto, um outro poema enorme, enorme. Ele não dá para a gente perceber na nossa tradução, mas ele também segue aquela estética que eu falei no primeiro dia, que é um acróstico com as letras do alfabeto hebraico, e em cada letra a gente tem 3 versos, coisa que talvez na nossa diagramação a gente não perceba. Principalmente se você estiver num aplicativo, você não vai perceber essa estética visual do texto. Mas ela diz muito para nós, e assim, não dá para a gente usar aqui, explorar tudo isso nesse momento de pregação, porque o nosso tempo é escasso, mas fica aí uma sugestão para você trabalhar isso e perceber as mais coisas profundas que esse texto tem a te dar ao longo dessa semana. Nós vamos ver nesse texto como é que Deus quer falar ao seu coração, ao nosso coração,
que é possível você ter esperança no meio de uma situação de desesperança. Como é que o Senhor quer fortalecer a sua fé, a minha fé, para que nós possamos ter esse movimento de dizer: eu olho e tenho medo, eu olho e choro, eu olho e tenho aflição. O salmista, o poeta aqui, ele está dizendo: eu tenho aflição. E essa aflição, ela me faz chorar diante do Senhor. Não é um choro, em primeiro lugar, de emoção, uma emoção positiva. Não sei se eu posso usar essa expressão. Não é uma boa emoção, é um choro do aflito. Mas esse movimento de olhar a situação de aflição e você perceber que o Senhor vai te ensinar a levantar os olhos e colocar os seus olhos no Senhor. É isso que Deus quer ensinar para nós hoje. Levante os seus olhos. Faça como em outra passagem das Escrituras: eleva os meus olhos para os montes e digo: de onde me virá o socorro? Era essa atitude física que os povos antigos faziam, procurando os deuses que eles acreditavam que iriam salvá-los, que habitavam nas montanhas. Se Israel, por exemplo, estava passando pela seca, eles levantavam os olhos e invocavam outros deuses, os deuses das alturas nas montanhas. O salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes e digo: de onde me virá o socorro? Não vem de lá. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Levante os seus olhos e ponha os seus olhos no Senhor. A esperança é Ele no caos. É isso que Ele vai nos ensinar à luz desse texto. A gente vai ler de uma maneira porcionada, porque o texto é muito longo. Então, nós vamos ler os primeiros 18 versículos. Então, eu convido você a seguir aí na tua versão. Preste bastante atenção como esse nosso irmão, que um dia nós vamos conhecer lá na glória, ele foi usado pelo Espírito Santo para descrever um crente no momento de aflição. É um crente, gente. É um crente, não é alguém que perdeu a fé, não. É crente. Não é um herói, mas é um santo homem de Deus que está aqui escrevendo, falível como eu e você, mas está passando por uma aflição debaixo do poder, da vontade do Senhor. Lamentações 3:1 diz assim: eu sou um homem que viu aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim e sem parar todo dia. Fez envelhecer a minha carne, a minha pele e despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim e me cercou de amargura e de dor. Ele me fez habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de um muro, já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Fechou os meus caminhos como blocos de pedra. Fez tortuosas as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para me atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, depois me abandonou. Entesou o seu arco e me pôs como alvo das suas flechas. As flechas da sua aljava atingiram o meu coração. Fui feito motivo de riso para o meu povo e a sua canção de deboche o dia inteiro. Fartou-me de amarguras e me saciou de absinto. Quebrou os meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz. E esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor acabou. É forte. Ele está dizendo que a situação dele, o primeiro ponto que Deus quer mostrar como um crente se sente quando ele está numa situação de caos. A situação de caos é como um cerco. É um cerco, é um muro, são palavras que ele usou, um muro de aflição. Um muro de trevas. É uma situação, ele coloca cerco porque ele não pode sair dessa situação. Você já passou por isso, que quando Deus te coloca numa situação de aperto e você diz: eu não posso sair dessa situação a não ser que Ele me tire. A mão que me trouxe é a única que pode me tirar. É horrível, irmãos, quando você está numa situação em que Deus te colocou e não tem o que alguém ou o seu braço possa fazer para
sair daquela situação, e a nossa postura é de olhar o caos diante de nós e dizer: ele tem um soberano, o nome dele é Deus, Criador dos céus e da terra. Ou ele me tira ou eu fico. A questão é como eu vou ficar nesse caos. O poeta aqui, que é atribuído ao próprio Jeremias, que foi um homem que passou por essas situações de aperto, e passou por situações de aperto porque Deus colocou ele nessas situações. Jeremias foi um homem que profetizou para a nação no momento do abandono que esse povo fez para a lei de Deus, e isso doía no coração dele. Como vimos na dor de Abacuque, eu só estou vendo as coisas que vejo porque o Senhor me fez ver. Por que o Senhor não fez o outro ver? Por que eu tenho que ver? Lógico que o profeta vê as coisas pela ótica divina, e é o preço do sofrimento de ver as coisas pela ótica divina. E aí ele diz: Deus, por que o Senhor me faz ver a opressão? Tem litígio, tem contenda. Nós bem ouvimos a voz de Deus no capítulo 1, na exposição do capítulo 1 de Abacuque. Aqui, se lermos Jeremias, ele também passou por isso. E ainda, diferente um pouco de Abacuque, Jeremias tinha uma galera que concorria com ele, ele não estava em disputa, mas era uma galera que falava: trouxa, ele fala e ninguém quer, ele deixa ele falar o que Deus mostra, nós vamos falar o que a galera quer ouvir. E aí, esses profetas tinham seguidores e eles bombavam, e Jeremias falava para a parede, ele falava para si mesmo. Era uma situação dificílima. E aí, no meio disso tudo, o que ele vai dizer? Bom, eu estou passando por essa. Por quê? Porque Deus me colocou nessa situação. E é um muro de aflição que ele me cercou, eu não tenho como sair. Esse poeta, profeta, ele está relatando o sofrimento na perspectiva dele. E como que ele descreve? Eu vou pensar algumas coisas ali. Do versículo 4 ao versículo 6, ele diz: Deus, eu estou sofrendo na alma, mas a dor é física. Eu não sei se você já passou por ela, ao ponto de sofrer tanta dor nas tuas emoções de doer no físico. Mas ele diz: olha, está doendo no físico. Então olha lá como ele coloca, a gente já leu, mas faz bem a gente voltar ao texto. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim, me cercou de amargura e dor. Ele coloca amargura e dor, mas dói aonde? Nos ossos. É lógico que ele não tinha o conhecimento de medicina que a gente tem, nem de psicologia como ciência, como a gente tem hoje. Não sei que nome medicina e psicologia daria para isso, nem estou aqui chamando essa competência para mim. Mas está no texto. Ele está dizendo: a dor é na alma e o físico sente. Você já passou por situações em que Deus te coloca numa situação assim, de prova, em que você está ali dizendo: Deus, é dor na alma, mas o físico está expressando isso. Porque nós somos uma unidade integral, é o interior com o exterior. Às vezes dói aqui dentro e reverbera fora, às vezes você leva uma situação fora, leva um tapa na cara, mas às vezes aquilo dói, dependendo da situação e da pessoa que te feriu, aquilo dói lá na tua alma. Não é? Pois é, mostra que nós somos um pacote só, Deus nos fez assim, com parte interior e parte exterior. E as duas se envolvem com o caos. É por isso que quando a gente tem orado aqui, irmãos, a gente sempre tem pedido: Deus, faz com que as nossas emoções sejam servas da palavra. Faz com que as nossas emoções sejam governadas por aquilo que a gente entende da palavra. Porque tem uma coisa no nosso interior aqui, que você pode chamar de alma, de coração, de interior, de vida emocional, do que a Bíblia dá os seus nomes, e que essa área do nosso ser se abala com o caos. Aliás, às vezes a gente tem mais controle sobre o físico e não consegue dominar o nosso interior. Às vezes a gente diz: Deus, olha, pela vontade das minhas emoções, eu não levantava para viver hoje, mas eu digo para o meu corpo: levanta e vai trabalhar, levanta e vai estudar, vai lavar roupa, vai lavar louça, olha aquela pia podre lá no domingo, encara aquilo na segunda, sei lá como é que você faz, porque essa desordem, a gente tem mais domínio às vezes sobre a nossa parte exterior,
E a gente, na alma, nas emoções, a gente diz, só o Senhor consegue dizer, basta. Basta. Há momentos, irmãos, em que a gente olha e diz, eu escutei um crente, um homem crente de 76 anos, crente que alguns de vocês podem conhecer, um homem deve conhecer, e ele perdeu um filho de uma maneira horrorosa no final do ano passado, perto do aniversário dele, perto do Natal. E nessa fase da vida, é o momento da consumação, é o momento do legado, é o momento da aposentadoria, é o momento de ver as sementes gerarem vida, e ele viu Deus permitir que a vida fosse ceifada. E eu encontrei com ele esses dias, e ele disse, Deus vai curar meu coração. Eu falei isso semana passada? Não? Desculpa se falei. Ele disse, Cris, eu continuo crendo no Senhor, tá do meu coração, minha alma está rasgada, mas eu tenho uma certeza, um dia Deus vai curar meu coração. Aquilo quebrou minha perna, porque eu falei, é um crente, e ele sabe que ele tem uma dor, e ele chora essa dor diante de Deus, e ele sabe que ele está fazendo terapia, ele está buscando tudo, que ele está na psiquiatria e na psicologia, tomando os remédios, mas ele sabe o lugar que é de Deus nesse cenário. E ele diz, olha, Deus vai curar meu coração. E eu estou aos pés dele dizendo, me cura. O salmista está aqui assim, o Senhor me pôs no caos. O meu físico e as minhas emoções estão abaladas. O meu físico, eu estou sentindo no físico que minha alma está gemendo. Mais do que isso, versículo 10, 11 e 12, volte lá. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para me atacar, desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, e depois me abandonou, entesou o arco e me pôs como alvo das suas flechas. Ele diz, ainda pior, é que nesse momento de vulnerabilidade, o maligno se aproveita, e é isso mesmo. A gente viu na semana passada, o maligno bate palmas. Mas o mesmo texto diz, vai diante do Senhor e derrama o seu coração, a libação. E aqui ele está dizendo, eu estou vendo, eu vejo o inimigo à espreita. Irmão, Satanás não é maior que Deus. Ele está vencido e derrotado. Para isto se manifestou em carne o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, agora e para sempre. O nosso Redentor vive. Ele esmagou a cabeça da serpente. Mas ele é astuto, e a presença dele nos causa desconforto. A presença de Satanás em situações em que você vive, no seu trabalho, no seu ministério, na sua família, na sua vida com Deus, e você percebe a presença dele ali, é algo que nos angustia. Eu imagino Jesus, quando João 13 relata que no momento da ceia, João só faz esse relato, tendo Satanás já instigado Judas, naquele momento que para nós aqui é um momento de plenitude, na ceia, a presença escancarada do nosso Senhor, não visível, mas ele garante a sua presença, e me remete lá àquela fala do narrador dizendo, olha, Satanás já estava ali instigando Judas, e Jesus foi lá, e Jesus sabia dessa presença, mas ele lá, diante daquele cenário, ele tirou a túnica, a capa, e pegou a água, a bacia, e foi lavar os pés dos discípulos. Mas Satanás ali, presente. Perceber a presença do inimigo no momento de luta é tudo que a gente não queria. O que a gente mais quer é o que a gente cantou agora, Senhor, em teus braços é o meu descanso. Senhor, que expulsa todas as trevas daqui. O que a gente quer é contemplar a tua glória. Essa presença ameaçadora do Evangelho, que está vencida e derrotada, mas que nos causa esse desconforto no momento de vulnerabilidade, em que a tua alma está sangrando, e o teu coração está rasgado na dor, e o teu físico mostra limitações disso, e ainda vem a presença do maligno. Você saber que ele está cirandando a tua vida é uma coisa que desestabiliza o crente. É assim que ele está se vendo. E aí, irmãos, como se não bastasse, ele tem um mal, um mundo espiritual, a carne frágil, o coração machucado pela situação, e ainda tem uma galera que seriam os irmãos para dizer, estamos com você no sofrimento, está fazendo o quê? Versículo 13 até o 15. Que caos é esse?
As flechas da sua aljava atingiram o meu coração, agora olha o 14, fui feito motivo de riso para todo o meu povo. Pô, é o momento dos irmãos chorarem comigo, se alegrarem comigo, participarem do meu sofrimento, como Paulo desafia lá, e o meu povo está fazendo o quê? O povo, os irmãos, é motivo de riso. Ele virou motivo de escárnio da galera, virou, olha a palavra que ele usa, eu virei canção de deboche, o dia inteiro. Fartou-me de amarguras e me saciou de absinto. Essa situação para mim, o inimigo me cercando, os irmãos rindo de mim, dentro e fora de mim, eu estou abalado. E há uma soberania toda manifesta nessa situação. Deus me colocou nessa situação. Como é que ele se sente? Versículo 16 até o 18. Quebrou os meus dentes nas pedras, cobriu-me de cinza. Olha aqui, é um crente, irmão nosso falando. Eu não sei mais o que é ter paz. Eu esqueci de desfrutar o bem. Então eu disse, não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor acabou. Para quem ele está dizendo isso, gente? Para Deus. Para fechar esse delineamento do caos, ele sente falta de espiritualidade, e ele vê nessa falta de espiritualidade para lidar com essa situação, o clímax da aflição dele, do cerco. Ele perdeu a paz e perdeu o bem-estar. Eu não sei se você já passou por uma situação dessa, ou se você está aqui hoje passando por uma situação dessa. Dizer, Deus, eu não virei ateu, eu não estou negando o Evangelho, eu não estou dizendo que Jesus não é o caminho, não é a verdade, não é mais a vida, está tudo certo, eu sei no que eu creio, mas os meus ossos se secaram, meu coração está sangrando, eu não consigo levantar os meus olhos e ver o Senhor, e a minha espiritualidade, ela perdeu paz, e eu perdi o bem-estar do aconchego dos braços do Senhor. O oposto do que a gente cantou agora. Não sei o que é estar nos braços, seguro nos braços do Senhor e honrar o que cantamos. Se eu passar pelo vale, eu acharei conforto no teu amor. Ele está dizendo, eu não consegui encontrar. Esse caminho não está claro diante de mim, eu não consigo encontrar conforto no teu amor e eu estou passando pelo vale. Mas eu sei que Deus continua sendo Deus. Mas esse é o caos. Como ter esperança no meio do caos? O caos é triste, né, irmãos? Se a gente parasse o sermão aqui, vamos embora para casa, é dizer, não, por favor, tem que ter a luz tem que brilhar aqui nessa situação. Cadê Deus nessa história? E ele aparece. Ele aparece. E é aqui, irmãos, que eu queria que você, eu sei que é domingo de manhã, a semana está pesando nos teus ombros, mas acorda. Porque é aqui que a gente tem o caos sentido nas entranhas, mas agora a gente vai ver Deus manifestar o caminho da redenção. Do versículo 19 até o versículo 21. Esse texto, irmãos, é um dos textos mais lidos de todo o Antigo Testamento, é um dos textos mais decorados de todo o Antigo Testamento. Lógico, porque ele cai como uma luva para qualquer crente, em qualquer época, em qualquer situação da vida dele, e dá vontade de a gente começar... Pastor, ignore os primeiros 18 versículos, vamos ficar do 19 até o 21, e a gente sai daqui com a esperança, e amém. Só que o texto é um pacotão, e isso que nós vamos ler é resposta ao que nós vimos de uma maneira tão clara pela palavra nos primeiros versículos. Então diz assim a palavra do Senhor: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Que coisa maravilhosa. A atitude do crente, do poeta, do profeta aqui no meio do caos, qual foi? Deus, lembra-te de mim. A palavra, a expressão chegar a Deus e dizer lembra-te de mim ou de uma situação, significa Deus intervém. É a mesma oração que Neemias fez quando viu Jerusalém em ruínas, depois no regresso, anos à frente dessa situação aqui. Olhou aquilo que já foi a glória, viu em ruínas, mas ele olhou o povo lá na Babilônia, lá numa situação de cativeiro, e aí ele foi orar, Senhor, lembra-te, lembra-te.
E ao longo do seu livro ele vai falando essa expressão, ele vai repetindo essa expressão. Deus, lembra-te, Deus não se esqueceu. O que ele está pedindo é intervém. Intervém com bondade. Intervém com misericórdia. Intervém, Deus. Essa situação foi o Senhor que a colocou. Nós estamos aqui, tua mão nos permitiu estar, é a tua mão que pode nos tirar. Então, quando ele chega diante de Deus e diz, lembra-te da minha aflição, do cerco em que eu me encontro, ele está dizendo, é a tua mão que pode me resgatar dessa situação, e ele não sabe nem como Deus pode fazer isso. Intervém. Não é, vai por esse caminho, aquela rota, segue essa rota, é Deus. O que você quer numa situação dessa? Eu quero que Deus se manifeste. Eu nem sei o que pedir, eu só quero Ele. A atitude de um crente no meio do caos e no meio da aflição, para encontrar o caminho da esperança, que é o Senhor, é a oração, e ele coloca uma coisa que chama a nossa atenção aqui, eu quero trazer à memória o que pode me dar a esperança. Ele está pedindo, Deus intervém, e aí a primeira coisa que ele vai falar é, eu preciso trazer memória. Eu não sei se eu ia orar assim, não. Eu não quero pensar. Eu quero que Deus manifeste. Eu não quero que... Não vem com palavra. Não vem pregar, pastor. A Mariu sempre fala assim. Quando eu estou numa situação, já falei várias vezes, trazer intimidade, mas várias vezes que eu estou numa situação, e ela está no caos, ela fala, põe a mão no meu ombro e diz, eu te entendi. O pastor, depois você prega. Primeiro você me entende. Eu falei, tá bom. Só que eu fiquei 7 anos casado pregando. Ela, não, Deus vai te tirar dessa situação, em nome de Jesus, amarra o demônio, sai daqui, espírito de tristeza, foge. Aí ela, pera, por favor, eu sei a Bíblia tanto quanto você, amado. Eu só quero alguém que põe a mão no meu ombro e diga, eu sei essa dor. Eu não quero o pastor, eu quero meu marido, meu amigo. Eu falei, tá bom. Eu já não ia querer um amigo, não. Eu quero, Senhor, manifesta o poder e arranca todo o mal e sai daqui em nome de Jesus. E o caos virou jardim. E nós já estamos vendo a beleza. O salmista está dizendo não. É um exercício de memória. E aí, me permitam, irmãos e ovelhas de Jesus, das quais eu faço parte, mas o pastor precisa se dirigir para pensarmos juntos o lugar da palavra na nossa vida. Quero trazer à memória, irmãos, é onde está a palavra na nossa vida. Porque se tem algo que Deus quer fazer no meio do caos é apontar o caminho da esperança. E o caminho da esperança tem que passar necessariamente pelo lugar da palavra. Tem que passar necessariamente pela palavra, o lugar que a palavra ocupa na nossa vida. E aí eu pergunto, o que temos feito com a palavra? Eu não estou duvidando, não. Eu não estou contra você e nem contra mim. Eu estou perguntando porque Deus nos deu sua palavra. E por que é que Ele nos deu sua palavra e nos deu o Espírito para iluminar a gente, para entender a palavra como Ele quer que nós a entendamos. E Ele quer usar este conhecimento como memória que prega para você no momento do caos. Quero trazer na memória, é a mesma atitude do salmista e dizer, por que você está abatido, a minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. É você dizer, eu tenho diagnósticos, eu tenho um monte de dor sentida dentro e fora, eu tenho o deboche dos homens, eu tenho a aflição de perceber Satanás cirandando a minha vida, mas o que se sobrepõe a tudo isso que eu estou sentindo, vendo, ouvindo, os sentidos estão todos vulneráveis a essas situações no caos, mas há algo que ele diz que se sobrepõe e que prega para a gente nessa situação, a palavra. Meditar na palavra não é pouca coisa, irmãos. Ele está dizendo que a meditação, junto com a oração, o uso, ele está colocando para nós, qual é o uso da memória com a palavra na nossa vida espiritual. Ele está dizendo que os pensamentos dele se voltaram, por essa meditação da palavra, os pensamentos se voltaram para a bondade e a misericórdia do Senhor, que é o que ele vai falar nos versículos seguintes.
E esse voltar-se da memória para os atributos, o ser de Deus, sua bondade, sua misericórdia, fez com que ele pudesse ver a vida à luz do caráter de Deus, do ser de Deus e do seu propósito. O osso está sentindo, o coração está rasgado, a voz maligna está ali sussurrando, ou acusando, ou atraindo para a tentação, os homens estão rindo e batendo palma, e ele diz, a voz de Deus se sobrepôs a tudo isso. É o poder da palavra. Irmãos, isso é demais. Isso é demais. Porque não falta palavra de Deus para um servo, uma serva do Senhor que está enfrentando situações de aperto, e é para isso que nós precisamos nos voltar hoje. O caminho da esperança é um caminho de trazer à memória o ser de Deus revelado na palavra. Por isso esse momento aqui é santo. Esse momento aqui é um momento de educação na justiça, é um momento pedagógico? É, mas ele extrapola. É vida de Deus fluindo dele para dentro de nós. Espera aí, a voz de Deus muda o que ela toca. O caos fica lá. Há momentos na vida de um crente em que você está numa situação, e o que você quer? Eu lembro, acho que eu já falei isso de novo, no momento que meu pai estava muito doente, assim, para morrer, e a minha mãe, desesperada, ela ligou para minha tia e disse, Darcy, eu estou ligando para você, o que você quer que eu faça? Eu quero que você me dê uma palavra. Mas eu não sei nem como orar, sou minha tia, irmã do meu pai, e ele estava para morrer. E ela falou, eu não vou, ele não vai, Deus pode tirar ele do leito da morte? Pode, mas eu não tenho fé para orar. E aí a minha cunhada me liga, a esposa, a minha mãe liga, Darcy, me dá uma palavra, eu só quero uma palavra. Me faz lembrar, eu não estou conseguindo encontrar a voz de Deus nessa situação. E aí minha tia só citou o texto. Aquilo, a minha mãe diz assim, o Espírito Santo entrou no meu coração e arrancou aquela dor. Meu pai morreu, mas minha mãe conseguiu entender a morte naquela situação pela palavra. Com a esperança da ressurreição, o caminho da cruz diante dela. Irmãos, isso é a palavra de Deus. Arranca a dor com a mão. Há momentos em que você vai a alguém e diz, olha, por favor, me faz, eu tô vulnerável à voz do diabo, eu estou vulnerável às vozes humanas, eu estou vulnerável à voz do meu próprio coração enganoso, e não estou conseguindo encontrar nessa atmosfera toda de caos o que me dá esperança. Há momentos em que a gente vai sozinho, mas há momentos em que o irmão precisa segurar na nossa mão e dizer, meu irmão, lembre-se do que te dá esperança. E é por isso que a gente é corpo e família, por isso que a gente precisa chorar uns com os outros, e os dons precisam reverberar no nosso meio, para que a gente possa ser instrumento e dizer, lembre-se da palavra, não é, mas você está me exortando, que exorte, que console, que, sei lá, o que eu preciso é ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela vai fazer você ver a vida à luz do caráter e do propósito do Senhor, e é esse o caminho da esperança. Mas eu vou numa igreja pentecostal agora, não vou ficar aqui nessa igreja não, porque lá eles vão falar que o caminho da esperança, Deus vai mudar a situação. Ele muda. Mas há momentos em que ele não vai mudar. E mudando ou não mudando, ele vai querer que eu e você aprendamos a esse movimento. Eu levantei os meus olhos para o Senhor. É o momento da gente levantar os olhos no caos e dizer, Deus, eu preciso te ver, como o Senhor se revelou na palavra. Irmãos, essa é uma agenda para a nossa vida espiritual hoje. Ouse ter esperança. O que Deus está dizendo para você? Me ouça pela palavra. É a minha voz que vai trazer a esperança no meio do caos. Agora, é uma coisa maravilhosa, porque a mesma palavra que manda a gente trazer à memória o que nos dá esperança, lá no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo fala o quê? Eu quero esquecer as coisas que ficaram para trás e prosseguir para as que estão diante de mim. Olha o duplo movimento. Eu preciso trazer à memória, mas há coisas que precisam ser esquecidas.
É bom que a gente tenha a Bíblia toda diante de nós. E a gente consegue ir do antigo para o novo. E o novo nos ajudar a entender o antigo. Então, a gente precisa olhar, no momento do caos, esse duplo movimento. Eu preciso trazer a memória, mas eu também preciso ser maduro para saber o que eu preciso esquecer. É lógico que não é apagamento da memória. Mas há momentos em que a gente precisa, para chegar na esperança da ressurreição, da glória de Deus revelada na cruz de Cristo Jesus, há momentos em que eu e você, a gente precisa saber esquecer as coisas que ficaram para trás e prosseguir para as que diante de mim estão, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por exemplo, irmãos, quando você tem percepção dos seus erros, a cidade, o povo de Deus aqui estava numa situação de pecado. O pecado estava escancarado diante deles. E o que Deus trouxe à memória? Eu sou um Deus compassivo e misericordioso. Mas nesses momentos, a gente sabe que a gente tem um tentador que quando a gente cai, ele vira acusador. E aí parece que o poder curador da graça não tem efeito, ele não vai dar conta. Parece que o nosso pecado ele se sobrepõe à graça perdoadora. E que nos liberta também de pecar. E é nesses momentos que a gente precisa deixar o pecado, o passado passar. Desculpa a redundância, mas preciso falar. Deixar o passado passar. Eu caí, o meu pecado está diante de mim, mas Deus ainda me deu dias para viver. E eu quero viver a justiça de Deus e a sua misericórdia. Não vai apagar da minha memória o que aconteceu. Está na minha história. Mas eu não quero que isso pregue mais do que o Evangelho. É uma escolha. É uma escolha. É uma decisão da gente dizer, não, peraí. Eu sei que há coisas que eu preciso deixar nessa história. Eu sei que eu não vou, por exemplo, quando você é vítima numa situação, eu não vou dar lugar ao diabo. Eu quero deixar. Isso. Por quê? Porque eu quero trazer à memória os absolutos de Deus na palavra. Irmãos, isso aqui é para crente que quer crescer na fé e quer maturidade. Há momentos em que a gente precisa ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é o que sobrou. Você, por exemplo, vou usar uma situação de erro. Você caiu, eu caí, o povo de Deus caiu e Deus colocou o pecado deles diante deles, como coloca o nosso pecado diante de nós. Porque Deus trata o pecado e o caminho para a cura do pecado é a gente nomear o pecado como pecado. E Deus vai dizer para mim e para você, ok, você caiu, mas a minha graça, ela é restauradora. O teu pecado está perdoado, mas eu vou remover a tua iniquidade. E nós vamos caminhar agora num caminho de santidade. Num caminho da minha justiça. É lógico que a gente depende dele. Nesses momentos, para a gente andar na justiça de Deus, no caminho da misericórdia, a gente precisa deixar o passado passar. E ficar com o que sobrou. Entendendo? Sobrou não é pejorativo. Sobrou é o que, graças a Deus, sobrou a voz de Deus. É isso que vai nos dar esperança, irmãos. Ao ponto de Satanás dizer, mas você fez. Te acusando, e a gente dizer, mas eu me guio pela palavra, eu sei que eu fiz, mas este pecado está pago pela graça de Deus, está depositado aos pés da cruz de Jesus, e no dia do juízo final, quando eu olhar, Cristiano vem aqui, o Dr. Shed fala que vai ser um telão, e aí lá vocês vão ver, ai Cristiano, é assim que você era, lá vocês vão ver quem eu sou, de verdade, aí eu vou falar, é isso aí, Fonte Sicar. Horroroso, pecador, canalha, sem vergonha. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai olhar e dizer, e não é que a graça de Deus é poderosa, que sangue poderoso que cobriu esse pecado horrível. É isso. Que sangue poderoso de Jesus Cristo, que sacrifício maravilhoso que cobriu um pecado horrendo e perdoou esse pecador. Sem culpa, a gente vai dizer, bendito Cordeiro de Deus, bendito esse Cordeiro que se sacrificou por nós e que Deus nos perdoou. Por isso não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Irmãos, Deus nos trouxe aqui hoje
para a gente saber que a gente precisa trazer a memória, mas a gente também precisa saber o que deixar. E esquecer as coisas que ficaram para trás. Memória viva para a palavra de Deus e morta para algumas coisas que o Evangelho sepultou. É muito difícil quando o passado ganha vida. É muito difícil quando a redenção não chegou em coisas que precisam chegar. Deus, Ele restaurou o seu povo. A gente viu isso no acampamento de 2018, quando a gente meditou em Ageu, a glória, Deus dizendo, olha, vou fazer a glória da segunda casa ser maior do que a primeira. Eles precisavam ter essa referência de Deus na palavra, com a voz de Deus diante deles, e dizer, por que é que eu vou esperar isso? Porque Deus disse, ponto. Deus e sua palavra não se separam. Deus está revelado na palavra. O caráter dele está escancarado na palavra. Confiar na palavra é confiar no Deus da palavra. E é esse o caminho da esperança. E é por isso que no versículo 22 ao 27, agora eu vou fazer uma violência com o sermão, que é não expor, mas só dar aqui os pontos para a gente orar. Dá lá, vamos ler. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. A gente cantou no primeiro cântico hoje. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor. Meu Deus, aleluia! Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. A minha porção é o Senhor. Quando ele diz isso, ele está dizendo, olha, eu vou me afastar do cerco da aflição no presente. Como que eu vou me afastar do cerco da aflição no presente? Pensando nas verdades eternas, pensando no Deus eterno, pensando no Deus da palavra, no caráter divino. E aí ele está dizendo, eu não sei quanto tempo vai durar esse caos, quais serão as provas e lutas e tribulações que ele iria enfrentar, que você enfrentará, e eu e nós. Mas uma coisa é certa, em todas essas situações, ele aprendeu uma coisa, ele trouxe uma coisa que é para nós aqui. Eu descobri que a minha porção é o Senhor. Isso significa trazer à memória, irmãos, o que nos dá esperança. E esquecer o que ficou para trás. E buscar a restauração e aceitação diante de Deus. Deus é a sua porção para qualquer circunstância. E aí isso põe luz para dentro de nós. Ou a gente ama o Senhor, ou a gente quer os seus benefícios somente. Ou a gente está aqui para dizer, eu te amo. Ou eu estou aqui interessado no teu poder. Ele dá. Jesus multiplicou pão, curou enfermo, libertou oprimido. Ele mexeu na natureza e abençoou muitas pessoas. Mas nem todo mundo que recebeu os benefícios de Jesus seguiu de coração. Aliás, até aqueles que eram mais próximos, diz o narrador, de Marcos e de Mateus, na hora da crucificação, está lá, todos o abandonaram. A nossa porção é o Senhor. E é a gente poder olhar para Ele e dizer, muitas provas a gente vai passar, mas uma certeza teremos. Nessa situação, a minha porção de prazer, a minha porção de esperança, a minha porção de vida é o Senhor. Se Deus colocou você na escassez, se Deus colocou você na abundância, se Deus colocou você no vale da sombra da morte, se Deus colocou você em situações em que você diz, olha, eu gostaria de uma porção maior, eu gostaria de um espaço mais largo, eu precisaria de uma situação de mais regalia nessa situação, Deus vem a você e a mim, e nesta manhã Ele nos diz, eu sou a tua porção. Ele é a nossa porção. A nossa memória precisa ficar ativa. E é por isso que a gente pode chegar diante de Deus hoje e dizer, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Ele não se esqueceu, é lógico. Mas a gente pode chegar diante dele e dizer, Deus, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e eu quero que deixar passar aquilo que precisa passar. Irmãos, quando isso acontece, fardos caem. Fardos caem.
E às vezes não necessariamente Deus muda a situação, mas Ele transforma a nossa vida. Eu me lembro disso, naquele testemunho da minha mãe. Eu preciso que você me dê uma palavra. Que coisa linda. E não faltou palavra. Nessa manhã não falta a palavra de Deus para nós. E Ele sabe que o que eu e você nós precisamos é da voz dEle ecoando dentro de nós. Então tira os teus olhos da situação e diz: eu não vou ficar feliz enquanto Deus não fizer. Enquanto Deus não mexer nesse caos. Eu não sei, Ele tem poder para isso. E se Ele me falasse aqui, eu diria: olha, vai mexer nesse caos. Olha, irmã, não vai mexer. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa que Ele diz para todos nós: Ele é a nossa porção. E não falta a palavra dEle. A sua misericórdia se renova a cada manhã. A bondade do Senhor está manifesta. E aí, ao longo desse texto todo, o salmista, o poeta e profeta aqui, ele vai lamentando diante do Senhor. E aí ele vai colocando diante do Senhor. A gente não vai ler, me perdoem isso, senão ficaria mais 2 horas de sermão. Mais 2 horas, mesmo que nós nem chegamos na metade. Mas eu vou entender que você vai fazer isso ao longo dessa semana. E o Espírito vai te iluminar. E ele vai falando da dor dele, mas com confiança. Ele vai falando da situação dele, que ele ainda está, mas com confiança. E aí, olhando para o passado, ele olha para o passado e diz: Deus já fez lá. Nos versículos posteriores, ele vai dizer, ele vai começar a memorar. Mas Deus fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Hoje eu estou no caos, mas Deus esteve lá no passado. Eu vejo Deus agindo lá. E aí ele diz: bom, essa situação, eu sei que no futuro, essa situação, Deus trará a solução para ela. Por isso, meus irmãos, eu gostaria que nós orássemos hoje, pedindo para Deus conquistar o nosso coração para Ele. Esse é o caminho da esperança. Deus, conquista o meu coração para o Senhor. Conquista meu coração para o Senhor. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Quero que a minha porção seja o Senhor. Mas eu também quero ser maduro para saber que há coisas que precisam ser esquecidas. E eu preciso prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação do Senhor. Há momentos em que a gente precisa dizer desse duplo movimento, que é para que a gente possa crescer no nosso relacionamento com Deus. E é isso que Ele quer. Ouse ter esperança. Não porque o caos passou, mas ouse ver situação de caos e peça para Deus: Deus, eu quero levantar os meus olhos e pôr os meus olhos em Ti. Irmãos, isso é tudo que eu desejo orar com vocês nessa manhã. Que o caminho da escuta da voz de Deus esteja aberto. Que o texto de quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas não seja necessariamente a realidade da gente. Olha, Deus está falando e eu não consigo ouvir. Mas que nessa manhã a gente diz: Deus, os meus olhos te viram, os meus ouvidos te ouviram. Muito obrigado. Eu consegui encontrar a minha porção é o Senhor. Vamos clamar isso? Vamos ter um momento diante do Senhor, do jeito que você desejar, expondo, fazendo um autoexame, avaliando a nossa vida. Como você está no meio desse caos? Como você está no meio dessa situação toda? Mateus e Gael fazem parte da nossa família. Estão cultuando com a gente, pode deixar aqui com a gente, eles vão orar com a gente. Mas Deus está aqui, irmãos. Deus está no nosso meio. E a gente não precisa sair e voltar para a vida no caos, se ela está da maneira pela qual nós entramos aqui hoje. A gente pode deixar fardos aos pés do Senhor. Feche os seus olhos e vamos rasgar o nosso coração diante de Deus. Ó Deus, nós estamos diante de Ti, Senhor Deus, e nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ensine a rasgar o nosso coração. Lá no Antigo Testamento, o povo tinha uma expressão exterior de rasgar as vestes, em tom de protesto, ou em tom de indignação, ou em tom de inconformismo, e o Senhor pediu para que o povo rasgasse o coração.
Davi, quando pecou, disse que não adiantava ir lá no Santo dos Santos e oferecer sacrifício. O sacrifício agradável era um coração quebrantado diante do Senhor. E nós estamos diante do Senhor para te dizer, o Senhor nos permite ver o caos. O Senhor nos permitiu ver erros dos homens, nossos pecados. O Senhor nos permitiu ver vidas ceifadas. O Senhor nos permitiu ver situações de aperto, situações de diagnósticos horríveis, situações, Senhor Deus, de abandono, Senhor Deus, da verdade, de desvio, de corrupção, Senhor Deus. Talvez na nossa própria experiência particular, de família, de trabalho, como de uma maneira geral, no mundo, no nosso país. São coisas que nos tiram a esperança, Deus. São coisas que nos colocam em cerco. São coisas, Senhor Deus, que nos sufocam. São aflições que nos encobrem. São situações que até, ó Deus, nos fazem, Senhor Deus, dizer, não há vontade de continuar a vida. Deus, mas nesse caos, nós estamos aqui agradecendo ao Senhor pelo privilégio de poder gritar, lembra-te de nós. Intervém, Deus, faz tua obra, e o nosso pedido nessa manhã é abala o nosso ser em ti, Senhor, contigo. Faze-nos te ouvir, Senhor, faze-nos ouvir a tua voz novamente, Senhor. Tuas ovelhas ouvem a tua voz. Se a palavra não fala mais, se a tua voz não chega aqui dentro, Senhor Deus, para nos pautar o caminho da esperança, desobstrui os nossos ouvidos, amolece o nosso coração, Senhor, para ouvirmos a tua voz, porque a tua voz, ó Deus, muda as circunstâncias, a tua voz nos traz luz, um olhar educado à luz do teu caráter, Senhor, da tua grandeza. Senhor, nós queremos trazer à memória o que nos dá esperança, e nós queremos, Senhor, esquecer as coisas que ficaram para trás, ó Deus. Memória e esquecimento, Senhor Deus, ajuda-nos a transitarmos por isso com maturidade, com santidade, com seriedade. Ó Deus, dá-nos, Senhor Deus, a experiência nesta manhã, Senhor Deus, de rasgarmos os nossos corações e dizer muito obrigado, porque ouvimos a tua voz. Que a tua voz faça calar a voz maligna, Senhor. Que a tua voz expulse a voz do diabo. Que a voz do Evangelho, Senhor Deus, também se sobreponha às ideias humanas, ó Deus. Que a tua voz, Senhor Deus, ela faça calar a voz do coração, Senhor Deus, e o nosso coração se converta ao Senhor. Ó Deus, nós clamamos a Ti, vem a nós. Vem e visita o Teu povo, Senhor. Tu és nossa esperança. Ajuda-nos a levantar os nossos olhos, Deus, e colocá-los em Ti. Josafá fez isso, Deus, ele olhou e teve medo, mas ele afirmou, os nossos olhos estão postos em Ti. Deus, hoje é domingo, dia 13, por favor, marca a nossa vida, Senhor Deus, nos ensinando a colocar os nossos olhos em Ti. Nos ajuda, Senhor Deus, a fixar os nossos olhos em Ti, no meio de uma visão de ruínas e de destruição. Senhor, não é alienação o que estamos Te pedindo. Não é, Senhor Deus, um anestesiamento, Senhor Deus, o que estamos Te pedindo. O que estamos Te pedindo é maturidade, de olhar a vida por fé na palavra. Olhar a vida pela ótica do céu, olhar a vida pela ótica do Evangelho, olhar a vida pela esperança da glória de Deus. Só o Teu Espírito pode fazer isso, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso na nossa vida, Deus. Cumpre a Tua palavra, Senhor Deus. Faze-nos, Senhor Deus. Faze-nos ouvir-Te pela palavra, Senhor. Visita a nossa igreja, Senhor. Visita lares, visita casamentos, visita pais e filhos, ó Deus, visita irmãos, visita, Senhor Deus, os nossos lares, Senhor Deus, a nossa vida como um todo, os ministérios, visita, Senhor Deus, e faze-nos, Senhor Deus, olhar a vida pela lente do Evangelho, pela palavra do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, ó Deus. Vamos cantar isso? O lugar da palavra na nossa vida, a Tua palavra é.
Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Como um orvalho que desce pela terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Como um orvalho que desce pela terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Pois em meio a tua palavra se fizeram os céus e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe para a glória dele. Amém.